Boa noite, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, pastores presbiterianos, no intuito de estudar a Confissão de Fé de Westminster. Se você ainda não conhece a Confissão de Fé, esse livro aqui, Confissão de Fé de Westminster, você pode adquirir na editora Cultura Cristã, ou pode baixar gratuitamente no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Se você ainda não tem esse aplicativo, é gratuito, você entra lá no Play Store, põe IPBP, Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, IPBP, as iniciais. E ali você baixa o aplicativo, tem a Bíblia, revista atualizada, o inário, as programações da igreja, os vídeos, o Brasil Presbiteriano, boletins, tem tudo lá. E também tem a Confissão de Fé de Westminster. Hoje está conosco, novamente, com muita alegria, o reverendo Paulo Neves, lá da Igreja Presbiteriana de Caraí. Reverendo Paulo. Meus irmãos, é um prazer, novamente, segundo a permissão de Deus, a providência dele, estar com os irmãos desse programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. E a gente agradece sempre, primeiramente, a Deus e também ao reverendo Ítalo pelo convite, que nós muito alegremente atendemos, segundo a graça do bom Deus, e esperamos aí falar sobre o assunto de hoje, na Confissão de Fé, pautados aí sempre pela Bíblia e a palavra de Deus, para a gente poder não só nos edificarmos, relembrando essa doutrina, as doutrinas benditas, como também abençoar os irmãos, enquanto assim nós agimos. Então, muito obrigado e vamos lá. Reverendo Ítalo, por favor, dê o início da nossa conversa aí. Certo. O texto inicial é Primeira Carta de João, capítulo 5, versículo 13. Hoje nós vamos tratar o assunto da certeza da graça e da salvação, que é o capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster. Então, 1 de João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. O primeiro parágrafo desse capítulo 18 diz assim: Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que jamais os envergonhará. Então, nessa primeira parte aqui, do capítulo 18, nós lemos que geralmente a gente experimenta isso no evangelismo, né? A pessoa sem Deus pensa que é salva. Uma vez evangelizando o senhor na rua, eu perguntei para ele assim: daqui a 100 anos, o senhor acha que o senhor vai estar onde? Aí ele falou assim: vou estar com 140. Aí eu falei: é, né? Mas um dia o senhor morre, né? Aí, você quer dizer isso? Mas quando eu morrer, eu vou para o céu porque eu sou de uma família de católicos, minha mãe sempre foi muito católica, nós ajudamos, fazemos caridade, e isso e aquilo, certo da salvação pelas suas obras, né? Então, o que a confissão disse aqui, né, geralmente a pessoa sem Deus pensa que é salva. Como é que a gente entende isso, Ribeiro? Bom, como você bem leu aí ao início do capítulo de número 18 da Confissão de Fé, né, na sua parágrafo, né, é possível, então, que os hipócritas e outros não regenerados possam, de fato, ter a ilusão e criar falsas esperanças acerca
da sua salvação. A confissão até usa o termo esperança vã e carnal presunção. Então, é possível isso acontecer por da soberba do homem, através do seu pecado, já sempre digno e não imerecedor. Daí ao orgulho, à soberba, como diz o salmista, né? Que os veste ou cinge como um colar. Eles gostam da exibição. Então, a ideia é de que eles não se entendem como pecadores. Por isso, sobre eles, e assim continuam eles pensando, não paira nenhuma ira divina ou desagrado dos céus, o que faria com que eles fossem, de fato, enviados ao inferno para sofrerem ali. Eles não creem nessas coisas. Eles se julgam, apesar da consciência, né, que está sempre acusando a cada um deles por conta dos seus pecados, eles tentam, e por vezes conseguem, no momento, calar a consciência, e assim se sentem dignos de irem ao céu, ou ali, uma vez que pensam em algo assim, né? Porque tem alguns que nem nisso creem mais, né? Que há um céu e tudo mais, mas dentro da nossa cultura, que é uma cultura ainda judaico-cristã, então, aqueles que ainda consideram a existência do céu e de uma vida futura, não tendo Cristo, e assim não reconhecem os pecados, então não podem imaginar em senão outro lugar que não seja o céu, porque se acham merecedores. Mas a confiança deles é carnal, é produzida pela carne, pelo orgulho da carne. Ao contrário do crente, né? Ao contrário do crente que, embora saiba pela graça e pela palavra de Deus que uma vez que depositou a fé em Cristo, o céu lhe está garantido com uma promessa divina, ele não se entende merecedor do céu. Ele sabe que vai para o céu pela graça, porque a sua carne, ela foi destruída em Cristo, né? O crente faz morrer a sua natureza carnal. Por isso ele não tem essa presunção, ainda que saiba que irá ao céu, mas não pelos méritos próprios, né? Não por méritos próprios, mas pela obra de Jesus Cristo. Então, é diferente dos ímpios, como você perguntou. Então, eu responderia assim: o que faz o ímpio, então, considerar a possibilidade de ir para o céu? A falsa ilusão que ele tem, baseado no orgulho que lhe é próprio. E quem é que pode ter a certeza da salvação? Por exemplo, uma pessoa que já fez a sua profissão de fé, é membro da igreja, mas vive no pecado. A pessoa ignora a palavra, não escuta os conselhos da palavra, não muda de vida, né? Uma pessoa assim, um crente, se diz crente, mas mantém constantemente uma vida de pecado, pode ter certeza da salvação? Veja, essa pessoa, ela até pode ter, né? Como a gente viu, a questão do parágrafo primeiro. Pode existir nela a presunção de salvação, mas aquela certeza que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode produzir no coração do crente, que é aquela certeza baseada não só na graça de Deus, mas nos frutos que esta graça produz, que seriam as boas obras, essa certeza ela não pode gozar, ok? Ela pode ter a presunção de dizer aos outros que ela merece o céu, que quando ela morrer ela vai para o céu, mas no coração dela, essa certeza, essa convicção, porque as obras que ela pratica, que são contrárias à palavra de Deus, essas obras não permitem a ela que ela tenha uma convicção, uma segurança. Tá? Ela sabe que a fé dela é uma fé vã, porque a fé verdadeira produz obras. Como Tiago nos lembra em sua epístola, diferente da fé sem obras, que é morta por si só, e por ser morta, não pode trazer convicção, segurança a quem quer que seja. Então, daí, veja, a pessoa pode imaginar que irá para o céu,
mas no próprio coração ela não goza de segurança, nem certeza, porque a sua vida é contrária à vida daquele que o Espírito tem trabalhado e tem dado esta convicção real e certeza verdadeira. Eu li recentemente num livro do Arthur Pink, ele falando sobre isso, ele fala mais ou menos assim, que aqueles que não têm Cristo como o Senhor da sua vida, não podem ter Cristo como seu Salvador, né? Então, há muitos que querem se aproximar de Cristo, receber a salvação de Cristo, mas não se submetem ao senhorio de Cristo. Então, é porque não são salvos. Porque só aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, de fato, têm Cristo como Salvador. Perfeito. E outra coisa, né? Lembrando duas coisas aqui. Não é à toa que, mormente, nos escritos de Paulo, Jesus Cristo é apresentado como Senhor e Salvador, né? Nesta ordem, Senhor e Salvador. Ou seja, ele salvará aqueles de quem ele é Senhor. Então, nós temos a certeza da salvação, uma vez que nós nos submetemos em gratidão ao senhorio de Cristo. Tá? E outra coisa importante também é lembrar que a salvação, ela, de fato, né, produz esses bons frutos na obediência para com o Senhor Jesus. Então, essa é uma verdade que, Reverendo Ítalo, você lembra muito bem aí da palavra de Deus. Deus não salvará em Cristo ninguém que ele não tenha feito antes seu servo, né? Que ele seja para este Senhor de fato. Então, a gente lembra dessa verdade aí, esse ó. Certo. E aí, no parágrafo 2º, nós lemos assim: esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor de nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Então, essa doutrina, esse ensino da palavra, não é uma especulação, né? O próprio Espírito Santo confirma com o nosso espírito, né, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Isso mesmo? Perfeito. E é interessante isso, é que a promessa não deixa de ser real porque eu creio nela menos ou mais. Né? Esse é um ponto importante, porque eu posso ter dúvida acerca da minha salvação, por causa da minha fraqueza. Mas a promessa de que todo aquele que crê em Cristo será salvo, ela é real e permanente, independente do meu momento, ou seja, do momento em que meu espírito se encontra, ou da minha inconstância, de certa forma, em termos de uma hora eu estou mais forte, outra hora eu fraquejo mais, uma hora eu tenho muita certeza, outra hora eu tenho menos. Então, o meu ânimo de espírito, ele não modifica o fator inabalável da promessa de Deus. Então, a nossa certeza, ela não é baseada no achismo, mas é baseada na palavra de Deus que não passa, que é firme para sempre. Então, isso é uma bênção, né? Ou seja, a promessa é imutável, independente do nosso estado de espírito. Ainda que eu imagine que talvez não seja bem assim, a promessa é o que é. A palavra de Deus é o que é e ele não volta atrás em sua promessa. Então, nós devemos e podemos, né, confiar nesta promessa que é real, né, e que gera uma real esperança. Né? E traz a verdadeira paz, né? Porque há pessoas Perfeito. que não creem nisso e vivem amedrontadas, né? Com medo de não serem salvas, né? Essa doutrina nos traz paz nesse sentido.
Aqueles que, de fato, estão perseverando, sabem que não são perfeitos nessa vida, mas estão perseverando a cada dia, né? Podem descansar e seus pecados todos foram perdoados, né? Então, isso nos dá um alívio. Senão, essa doutrina da perda da salvação é aquela história, a pessoa nadou e morreu na praia, né? No fim da vida, ela cometeu aquele pecado, pronto, acabou a salvação, né? Para muitos é assim. Sim. E é interessante, se me permite aqui uma palavra, essa doutrina, ela também, obviamente, ela para todo o instante da vida é preciosa, mas ainda mais nesse momento que nós vivemos aí, por conta dessa situação que o mundo vive, também o que inclui nosso país, acerca da Covid, e a certeza que nós temos, né, da salvação, e isso muda tudo, o nosso comportamento, as nossas atitudes, e a gente vê muita gente sem esperança alguma, sem convicção de que se lhes acontecer algo, eles não sabem para onde irão, o que será, ou se haverá uma vida futura, e se houver, o que será dela. Então, isso, de certa forma, mexe com as pessoas, né? Causa, de fato, a inquietação. Então, veja, a palavra de Deus, como ela traz a verdade, e essa verdade é inabalável, ela cria em nós também um espírito inabalável. Não é? Ela tem esse poder de, aplicada pelo Espírito Santo em nosso coração, também nos tornar firmes, inabaláveis, por conta da fé que o Espírito Santo nos dá nas suas promessas também, que são igualmente firmes e inabaláveis. Então, é algo bem prático, né? O que traz, ou as implicações desta doutrina, e de reconhecê-la. Uma vez que eu sei que eu vou ao céu, e que a Bíblia me promete isso, Deus me promete em sua palavra, e Deus não mente, e não é filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse, essas coisas me dão mais segurança em momentos como esse que nós estamos vivendo e passando, né? Verdade. Chegando no parágrafo 3º, nós lemos o seguinte: esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de cada um ser diligente em tomar certas sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Então, essa segurança, né, não é um salvo-conduto para o pecado. Perfeito, não. E eu gostaria aqui, antes de entrar nesse ponto, ressaltar aqui a primeira parte da pergunta, do catecismo, aqui na terceiro parágrafo, falando que, eu estava falando isso na nossa igreja esses dias, enquanto estávamos no catecismo maior, que a segurança infalível da salvação, ou concernente à salvação, ela não pertence de tal modo à essência da fé, que um crente não tenha, antes de possuí-la, que lutar muito e esperar por ela. Ou seja, a ideia é a seguinte, é que eu, uma vez salvo, mesmo não tendo tanta certeza da minha salvação, eu serei salvo ainda assim.
a minha salvação não depende, em última instância, da minha certeza nela. Então, tem muita gente, às vezes nós ficamos preocupados porque nós não temos tanta certeza de que somos salvos ou não. Por conta das nossas lutas, nossas fraquezas, nossos tropeços. Isso certamente nos prejudica. Mas, ao mesmo tempo, é consolador saber que nós somos salvos não pelo nível de certeza que temos ou deixamos de ter, mas pela obra de Cristo. É tanto verdade que, por exemplo, a Bíblia nos narra no Evangelho que certa feita, Jesus tendo ido ter com os discípulos, andando por sobre as águas, Pedro também pediu ao Senhor, né? Pedro pediu ao Senhor que fosse lhe permitido ir ter com o Senhor por sobre as águas, e o Senhor o permitiu, e ele começou a ir, a história nós conhecemos, ele começou a submergir, porque começou a reparar nas forças das águas, das ondas, e ele apelou ao Senhor, rogou ao Senhor, Senhor, salva-me, e o Senhor o salvou, e diz lá, o texto diz que o Senhor Jesus disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas olha só que interessante, que bendito, o Senhor o salvou, mesmo ele tendo demonstrado fé pequena, em segurança. O Senhor não disse a ele, olha, melhora essa sua segurança aí, para que você se recomponha e volte a andar por sobre as águas. Não. O Senhor imediatamente estendeu a sua mão e o salvou, ainda que ele tenha demonstrado a sua certeza ali titubeante. Então, isso é interessante. A nossa salvação ela é fundamentada em Cristo. Ela é assegurada por Cristo. Agora, veja, irmãos, é óbvio, reverendo Ítalo, é óbvio que quanto mais certeza eu tiver da minha salvação, melhor. Quanto mais convicção eu tiver da salvação, muito melhor para mim. Porque certeza das coisas corretas é sempre bom ter. E dúvida com relação ao que é bom, não é uma coisa a se desejar. Mas nós somos falhos, e assim, ainda assim, embora a nossa fraqueza se demonstre tantas vezes, o Senhor é poderoso para nos guardar hoje e sempre. Mas aí, voltando ao ponto da questão, você tinha perguntado, né, reverendo Ítalo, acerca do pecado, não é isso? Como o pecado pode, é isso mesmo, atrapalhar essa certeza, não é isso? É que essa certeza não é um salvo-conduto para o pecado. Para o pecado. Perfeito, não é, de forma nenhuma. E aí nós nos valemos do que Paulo, o apóstolo, disse, né? Porque nós fomos salvos, ou superabundou a graça, nós viveremos em pecado? Não, de forma alguma. Nós morremos para o pecado. E a ideia é que quanto mais certeza eu tenho da minha salvação, mais grato a Deus eu serei. E quanto mais grato a Deus eu serei, ou sou, menos eu pecarei contra Ele. Porque a gente sabe que uma forma de agradecer a Deus pela salvação é vivendo de maneira obediente ao Senhor em seus caminhos, rejeitando tudo que Ele desagrada. Então, é o contrário. A certeza da salvação produz santidade. E não o contrário. Quanto mais eu tenho certeza que Ele me salvou, mais grato eu serei. E quanto mais grato eu for, menos eu pecarei. Então, é justamente o contrário. Nenhum crente verdadeiro vai pensar assim, Deus me salvou? Então vou viver em pecado. Isso não acontece. Não pode acontecer. Porque todo aquele a quem Deus... A gente sempre tem que lembrar disso. Todo aquele a quem Deus salva, Ele também santifica. Há um teólogo que disse certa feita o seguinte, que Deus não levará ninguém para o céu que Ele não tenha antes santificado na terra. Deus não levará ninguém para o céu que antes Ele não tenha santificado na terra. Então, todo salvo, ele será santificado. Então, não existe a maneira de, olha, eu tenho certeza da minha salvação e mesmo assim vivo em pecado ou posso viver em pecado por isso. De forma alguma. Até eu destaquei o texto aqui de 1 de João, capítulo 1, o 6 e o 7, que diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então, uma coisa é o pecado como um acidente, outra coisa é como uma prática constante, né? É isso mesmo? É isso mesmo. O pecado seria errado entender alguém, ou alguém entender que é mesmo crente, vivendo em pecado. João também vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E ali a ideia é que o crente ele não tem uma vida rotineira de pecado. O pecado, de outro modo de dizer, né? O pecado não é o modo de vida dele. Uhum. Entendeu? Como você disse, o pecado é um acidente no percurso, mas não é um modo de vida. Então, ele não vive pecando. Ele peca, mas ele não vive dessa maneira. Né? Ele se arrepende, ele passa longos períodos sem praticar aquilo. Quando há algum tropeço, ele logo se volta ao Senhor. Então, ele tem uma vida constante de crescimento em santidade e nunca de regressão ao pecado. Né? Aliás, é assim, né? A Bíblia diz que a vereda do justo é como aquele dia que vai se aproximando daquele brilho do sol perfeito, né? Então, é como nascer do sol até ser dia perfeito. Então, a vida do justo é assim, e não o contrário. Né? Então, não é uma vida que vive se afundando em pecado, mas, pelo contrário, uma vida que paulatinamente, de maneira progressiva, vai ficando mais e mais distante do pecado. E o cultivo dos meios de graça, né, imprescindíveis para isso. Sim, leitura da palavra, oração, a participação no sacramento da Santa Ceia junto com a igreja. São os meios que Deus nos deu para que nós não só tenhamos mais certeza da salvação, porque, né, no usufruir desses meios de graça, nós somos edificados, somos consolados e fortalecidos a respeito da nossa salvação, e também, por consequência, nós somos, né, santificados, colhemos o fruto dessa salvação na qual nós temos certeza pela graça de Deus. Mas diga lá, reverendo, eu me atrapalhei. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Aí eles mudaram a segunda parte, né? Quem não olha a Bíblia, não lê, não irá crescer. Só que quem não olha e a Bíblia não lê, diminuirá. E eu acho que isso está certo. Porque quem para, retrocede. Né? Se o crente para, ele não existe ponto de estagnação na vida espiritual. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Mas para, não, agora eu cheguei no nível, não tem isso, porque a luta é constante. Né? Um pastor, certa feita, disse o que eu não esqueci, quando eu ainda nem era pastor, mas já era um membro da igreja, né, pela graça de Deus, e eu, cultuando a Deus, ouvindo um sermão, o pastor disse o seguinte, que nós nunca saímos da igreja os mesmos quando chegamos na igreja. Ou saímos melhor ou pior. Nós nunca saímos iguais. Porque se nós atendemos o recado de Deus, então nós saímos melhores. Mas se nós nos endurecemos, nós saímos piores. Mas iguais àqueles que chegaram ali, nós não seremos mais. Então, tem a ver com o que você disse bem aí. Só uma parte aqui, um acréscimo sobre o cântico infantil. Eu penso aqui que alguns cânticos infantis antigos que cantávamos, né, tem mais teologia do que alguns cânticos de hoje. É verdade. É verdade. Hoje está difícil, E aí, quando nós chegamos aqui no quarto ponto, nós lemos assim: os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência, entristeça o Espírito Santo,
cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio dessas bênçãos, eles são suportados para não caírem em total desespero. Então, o abalo da certeza da salvação se deve ao pecado. Isso mesmo, David? Perfeito. A gente até entrou um pouco no assunto desse último parágrafo, do capítulo 18, quando a gente disse que a fé, a salvação, né, ou a fé na salvação, a salvação, ela não é abalada, ou seja, ela ainda é real e verdadeira, embora nós podemos sim, na certeza da salvação, sermos abalados com relação à certeza que temos. Não é a nossa salvação que sofre abalo, ela é firme e será, porque Deus assim o prometeu em Cristo. Mas nós somos instáveis, né? Então a salvação permanece porque ela vem de Deus. Mas nós, por causa das nossas fraquezas ainda, com as quais devemos lutar e tudo mais, nós podemos, por algum momento, termos insegurança, e isso geralmente acontece, como você bem colocou, reverendo Ítalo, por conta do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, para que ele assim não nos ouça as nossas orações. E, então, você vê, por exemplo, creio que um bom exemplo desta verdade é o crente, né, e rei Davi, o servo e rei Davi, que, tendo caído em pecado, escreveu o salmo que diz, né, enquanto calei os meus pecados. E aí você vê, né, ali o período que Davi passou entristecido, com a consciência pesada, Deus ali retirando a mão dele, no sentido de deixar que ele andasse em trevas naquele momento. Então você vê isso na vida dos santos. E Davi era um homem chamado pela Bíblia de homem segundo o coração de Deus, um crente de fato, né? Você vê pelos escritos de Davi que ele de fato se arrependera do que fizera, mas o período que ele passou de insegurança, incerteza, tristeza e lamento e dor por conta do pecado que cometera. Você vê isso também em Pedro, menos dramático do que em Davi, assim, em termos de material que a Bíblia dedica a Davi, lá nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel ali, e Reis, né? Depois fala da descendência de Davi, mas 1 e 2 Samuel falam ali da preparação de Davi como rei, e você vê todo o drama. Pedro, você vê, não deixa de ser tão intenso quanto Davi, mas é mais resumido quando Pedro vai e nega Jesus Cristo e chora ali amargamente, né? E depois ele vai pescar, uma vez que Jesus Cristo tinha comissionado, junto com os outros, para serem pescadores de homens, apóstolos. Ele volta, ou seja, você vê Pedro inseguro, ele não sabe muito o que fazer, se ele obedece o chamado, ou se agora ele não é mais um homem que merece ser o representante de Cristo, um enviado, um apóstolo. Então ele volta para a antiga profissão ali. Aí Jesus aparece a ele ressuscitado, e aí tem a conversa, Pedro, tu me amas e tudo mais. Então você que vê que Pedro passou por isso também. Você vê os homens da Bíblia passando por momentos de insegurança, né, por conta de pecado, né, nesse sentido, né, insegurança acerca da salvação. Então, o grande inimigo é quando nós cedemos, nosso grande inimigo, né, é Satanás, o tentador, e quando nós cedemos às suas tentações e caímos em pecado, isso nos abala, de maneira que a certeza da salvação não é tão firme como ela poderia ser. Até eu separei um texto aqui para a gente ler sobre Pedro, né? Lá em Lucas 22, 32, Jesus dizendo para Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa conversão aí é um arrependimento. Isso Sim. mesmo?
Sim. Não é uma conversão, porque ele já era convertido. Já era É convertido. uma mudança de vida e a gente evidencia isso nessa conversa, né, que Pedro tem com Jesus lá em João 20, se é o 20 ou 21, né, que fala exatamente isso. Jesus diz, né, Pedro, tu me amas? E Pedro não tem a coragem de responder, né, no mesmo nível da pergunta. Então, é como se Pedro dissesse assim, eu tenho respeito pelo Senhor, né? Pedro está diferente daquele, não, eu não vou te negar, eu não vou permitir que isso aconteça. Ele vai lá e corta a orelha de Malco, né? Ele é atrevido, ele fala mesmo, ele toma a frente dos apóstolos. Então, ele está diferente, ele de fato se arrependeu, é nesse sentido? É isso mesmo. Então, provavelmente ele aprendeu aquilo que Jesus disse sobre aquele que é limpo não precisa banhar-se novamente, a não ser lavar os pés. Eu creio que Pedro aprendeu isso. Ou seja, alguém que é convertido, é salvo, no sentido de aquela conversão que é dada pelo dom do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos cela para crer em Jesus Cristo, aquela conversão não acontece de novo, sempre está sempre acontecendo. Mas o que precisa acontecer é o lavar os pés, é se arrepender de pecados específicos que nós cometemos, né, durante o dia, durante a nossa vida. Então, essa é a ideia. Ali a conversão é retornar ao caminho, né? Converter-se é nada mais nada menos do que voltar ao caminho outrora abandonado ou deixado. Tá? Então, o que acontece ali é que Pedro já era um crente, óbvio, né? Ele vai, muito tempo antes, né? Dias antes, ele vai fazer aquela declaração respondendo a Jesus quanto ao que os discípulos criam, ou quem os discípulos criam que ele fosse, e Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus vai dizer, olha, você é bem-aventurado, e só um crente é bem-aventurado, né? Um converso é bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então mostra que Pedro possuía a fé verdadeira e o Espírito Santo habitava nele, porque a fé vem pelo Espírito Santo. Né? Mas a conversão ali, quando te converteres, é voltar ao ponto de onde caísse, num pecado específico, né? A ideia da negação de Cristo, né? Que ele havia negado a Cristo e ele tem que se arrepender, se converter deste pecado, ou seja, voltar ao ponto anterior. Então, dessa maneira mesmo, nós devemos entender aquele texto ali da conversa de Cristo, né? No final do Evangelho de João, acerca do arrependimento ou da conversão nesse aspecto do apóstolo Pedro. Certo. Mas outro ponto importante, eu não sei se você, reverendo, vai tratar sobre esse ponto, vai abordá-lo, é lembrar que o parágrafo de número 4 desse capítulo da confissão, sobre a certeza da salvação e da graça, né, nos diz que, ainda que haja momentos de trevas, escuros, de dúvida, de lamento, a certeza da salvação permanecerá no crente. Aquilo nunca será, por fim, destruído no crente. Ele sempre, Deus melhor, né? Deus nele sempre conservará a semente santa, que pode passar por um período sem a produção do fruto desejado, mas voltará a produzi-lo. Então, Deus jamais abandonará os seus, mesmo em suas dúvidas, dificuldades, inseguranças, Deus estará lá. E, por fim, vai trazê-los a um lugar onde eles firmarão os passos e se levantarão com confiança certa e bendita, né, com relação à sua salvação. Então, essa primeira é uma palavra de alerta, né, para aquele que está de pé, olhe para que não caia. Porque ser privado dessa certeza, estar, né, sob essas trevas, deve ser uma situação muito ruim que a gente lê pela palavra de Deus, como no caso, né, de Davi, né, já foi citado, como ele se sentiu, né? Como se os ossos dele estivessem sendo ali esmagados, né? Então, uma tristeza profunda pelo pecado. Então, em primeiro lugar, a gente tem aí um alerta para que a pessoa não caia em pecado, vigie, né? E em última instância, em última análise, nós temos
um consolo, porque mesmo que a pessoa caia, a gente sabe que há perdão da parte de Deus, há restauração, e é melhor um pecador arrependido do que o justo, que não precisa se arrepender. Isso mesmo? Perfeito. Teve um pastor que certa feita disse que a palavra de Deus incomoda os acomodados e acomoda os acomodados, né? Melhor. Então, vamos lá. Eu acho que me atrapalhei aqui. Vamos lá. A palavra de Deus incomoda os acomodados e acomoda os incomodados. Agora sim, é isso que acontece. Ou seja, a pessoa que está acomodada, não, eu sou salvo mesmo, não tem problema nenhum, eu posso viver da maneira que eu quero, a palavra de Deus. Olha, toma cuidado, hein? Porque homens santos caíram e caíram tragicamente. Então, observa, aquele que está em pé, como você citou, veja que não caia. E os incomodados, a palavra de Deus acomoda. Só não, mas eu pequei, eu não tenho salvação. Aí Deus vem e diz, olha, tem sim, o sangue de meu filho te purifica do pecado. Jesus Cristo morreu por ti, eu dei o meu filho por você, a sua obra, a sua pessoa é poderosa para te sustentar. Você tem a minha palavra para procurar refúgio nela, o meu espírito há de te consolar, então está acomodando o incomodado. Então a palavra tem esse duplo aspecto, né? Acomoda os incomodados e incomoda os acomodados. Joia. Então nós chegamos ao final desse estudo, né? Foi muito bom, mais uma vez, né? Legal, legal. Da palavra de Deus. E você que está nos assistindo aí, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário. Nós agradecemos. Se inscreva no canal, né? Agradecemos ao reverendo Paulo mais uma vez por nos presentear com a sua presença nesse vídeo, né? E o reverendo Paulo vai dar a sua despedida e as palavras finais. Então. Deus abençoe. Muito obrigado, Ítalo, mais uma vez, reverendo Ítalo querido, muito obrigado. Foi um prazer novamente ser convidado para este programa aqui da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. É sempre uma alegria enorme poder compartilhar a fé da palavra de Deus e a nossa certeza da salvação e a certeza que ela foi, de fato, conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós estamos firmes pelo poder dele e misericórdia. Então, a gente fica muito feliz. A gente manda um abraço aos irmãos que nos veem, e, segundo a graça do bom Deus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade. E outra coisa, eu vou aproveitar, reverendo Ítalo, vou fazer uma propaganda, aí sim, de um evento e uma programação da nossa igreja aqui, Presbiteriana de Caraí, que agora, na última semana do mês de outubro, nós teremos a nossa confraria reformada online 2020. Então, nós teremos uma programação, que é uma confraria, uma reunião virtual de amigos que têm a palavra de Deus em comum, a fé em comum, e nós vamos conversar sobre diversos assuntos. E no dia 28, agora, na quarta-feira deste mês de outubro, dia 28 de outubro, estará conosco o reverendo Ítalo, esse que está aí e que vos fala, estará conversando conosco acerca de um assunto que você, que está me ouvindo, aí não pode perder. Calvino, a oração e as institutas. Como é que Calvino entendia a doutrina da oração e como ele expressou essa doutrina em seu capítulo das institutas. Então, meus irmãos, vocês não podem perder, vocês aí que sempre estão acompanhando o reverendo Ítalo, quer seja da igreja de Barra do Piraí ou quer seja de outra igreja, está convidado a acompanhar o reverendo Ítalo agora sendo perguntado. Vocês estão acostumados a ele perguntar, né? E a gente aqui tem que responder. A gente vai inverter esse jogo aí e ele certamente, o reverendo Ítalo, nos edificará com a instrução acerca desse assunto. Calvino, a oração e as institutas, no dia 28 agora de outubro, às 19h30, no canal da Igreja Presbiteriana de Caraí, lá no YouTube. Então, ficam todos convidados aí, por favor. E nós já aproveitamos para divulgar o canal da Igreja Presbiteriana de Caraí, né? Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Caraí, coloque lá, Igreja Presbiteriana de Caraí, se inscreva no canal, né? Já deixa o sininho ativado para receber a notificação. Então, Deus abençoe, reverendo. Legal. Mais uma vez. Obrigado.
Obrigado. Continue te abençoando.